continuar o nosso assunto de doenças negligenciadas e hoje a gente vai falar sobre uma doença parasitária que cai muito em prova de Enem, se eu não me engano, nos últimos 2 anos de vestibular, essa doença foi cobrada, então é uma doença muito importante que vocês têm que conhecer. Então, a doença que a gente vai falar hoje é a leishmaniose, tá? A leishmaniose, o agente etiológico dela é um protozoário e o nome desse protozoário é Leishmania spp. Por que a gente coloca Leishmania spp? Porque, na verdade, tem várias espécies de Leishmania que podem causar essa doença. Então, tem Leishmania infantum, a Leishmania brasiliense e várias outras espécies. Então, para não escrever todas as espécies, a gente escreve só Leishmania spp, que aí já engloba todas as espécies que causam essa doença, tudo bem? Essa doença também é uma doença que tem vetor, e o vetor dela também é um mosquito, que é o mosquito palha, conhecido como flebotomínio. Novamente, aí eu não coloquei o nome científico desse vetor, porque tem várias espécies diferentes que são chamadas de mosquito palha. Então, por isso que eu não coloquei o nome científico dele aí no slide. E também porque, na maioria das provas de vestibular, eles não cobram pelo nome científico, né, esse mosquito. Eles cobram pelo nome comum, que as pessoas chamam ele. Então, por isso que eu coloquei só mosquito palha. Bom, e como é que a leishmaniose ela é transmitida? Como é que é o ciclo da leishmaniose? Então, eu vou ter um mosquito infectado, né? Um mosquito palha aqui infectado. Esse mosquito palha, ele vai picar um animal doméstico, geralmente é cão e gato, né? Esse animal doméstico, então, vai ser infectado pela leishmaniose. Uma vez infectado, esses cães e esses gatos, eles vão servir de reservatórios para essa doença. Então, eles vão ficar ali guardando, vamos dizer assim, a leishmaniose, né? Para transmitir essa leishmaniose para o seu hospedeiro definitivo, que na verdade são os seres humanos. Uma vez, então, que esse cão e esse gato está infectado, um outro mosquito palha pode picar esse cachorro, esse gato, né? Transmitindo essa doença para um ser humano. Então, é assim que a leishmaniose ela é transmitida. Geralmente são animais domésticos que são reservatórios dessa doença e o mosquito então transmite a doença dos reservatórios para os seres humanos. E aí é importante eu salientar para vocês que animais domésticos e humanos não transmitem a doença entre si. Então, você ficar próximo de um cachorro ou abraçar um cachorro que tem leishmaniose não vai fazer você pegar leishmaniose, porque a única forma dessa doença ser transmitida para você é através do mosquito, tudo bem? Bom, quais são os principais sintomas da leishmaniose? Nós temos 2 formas de leishmaniose. Nós temos a leishmaniose cutânea, que o próprio nome já diz, né? Uma leishmaniose que está ali, as manifestações clínicas delas acontecem mais na pele. Então, a gente vê feridas muito características desse tipo de doença na pele de quem pegou a leishmaniose. Essas feridas, elas geralmente se dão no local onde o mosquito picou. Então, o mosquito pica ali e, depois de um tempo, se desenvolvem essas feridas ali na pele da pessoa. É a forma mais branda da doença, é a forma mais fácil de tratar também, tá? Mas, além da leishmaniose cutânea, nós temos a leishmaniose visceral, que é a forma da doença que se dá nas vísceras, né? E aí, um sintoma muito característico da leishmaniose visceral é a hepatoesplenomegalia, que é o inchaço, o aumento do fígado e do baço. Então, a pessoa que tem a leishmaniose visceral, um dos sintomas é ela desenvolver esse inchaço na região abdominal, justamente por conta dessa inflamação na região do fígado e do baço. E aí, essa forma da leishmaniose visceral ela é mais difícil de ser tratada, ela é mais grave, tá bom? Bom, tratamento. Existem drogas disponíveis para o tratamento da doença, né? Tanto em seres humanos quanto em animais. Então, algumas das drogas existentes é a milfetosina e a anfotericina B. Então, são 2 drogas que já existem para tratar essa doença, né? Só que qual que é o principal problema relacionado a essas drogas? Os efeitos colaterais. Geralmente, essas doenças têm um efeito colateral muito grande.
E geralmente elas não são tão eficientes assim, dependendo do estágio da doença e dependendo do tipo de leishmaniose que o paciente tem. Então, essa é uma das grandes limitações que a gente tem com o uso dessas drogas hoje em dia. Prevenção. Nós temos como prevenir essa doença? Temos. Já existe, por exemplo, vacinas para leishmaniose disponíveis para cachorro, tá? Então, eu falei para vocês que o cachorro, os animais domésticos, são reservatórios principais da leishmaniose, né? Então, já existem vacinas disponíveis para esses animais. Essas vacinas, elas não são obrigatórias não, tá, gente? Então, se a pessoa quiser dar essa vacina no cachorro, ela tem que desembolsar um dinheiro aí por fora para conseguir proteger o cachorro dessa doença. Por isso que, muitas das vezes, os donos, eles nem resolvem vacinar o cachorro para leishmaniose, porque é uma vacina que você tem que pagar por fora, tá? Além disso, uma outra forma de você prevenir essa doença seria o combate ao vetor. Então, o uso de repelente, o uso daqueles mosquiteiros, né, na cama, também seria uma forma de você prevenir a doença, né? O uso daquelas lâmpadas que atraem um mosquito para matar, já viram? Também seria uma forma de prevenção também. Então, toda forma de combate ao vetor seria uma forma de prevenir a doença. E, por fim, também a conscientização da população, né? A leishmaniose, apesar de ser uma doença muito comum aqui no nosso país, não é todo mundo que sabe o que é leishmaniose, não é todo mundo que já ouviu falar da leishmaniose. Então, é uma doença que é muito comum lá no norte e no nordeste, mas até aqui no sudeste você consegue encontrar casos de leishmaniose também. Aqui no laboratório onde eu trabalho, a gente cuida, né, dessas doenças parasitárias e a gente já encontrou casos de leishmaniose, por exemplo, na Baixada Fluminense, em Belfor Roxo. E apesar desses casos de leishmaniose acontecerem muito próximos da gente, muita gente nem sabe que essa doença existe. Então, conscientizar a população da existência, das formas de prevenção, da forma de tratamento dessa doença, é uma estratégia de prevenção importante também dela, né? E aí uma coisa que também é importante a gente salientar e conversar um pouco em relação à leishmaniose é sobre a eutanásia de animais, né? Então, antigamente, como é que era feito, qual era a forma de prevenção mais comum de ser feita para a leishmaniose? Como os cachorros e os gatos são reservatórios dessa doença, existia uma lei há muito tempo atrás que permitia que o Estado, né, que o Departamento de Controle de Zoonoses, eutanasiasse, ou seja, matasse, os animais que dessem positivo para leishmaniose, né? Ainda hoje, tem alguns municípios que fazem isso. Então, geralmente eles fazem triagem em grande escala, né? Fazem grandes estudos para saber quantos animais ali da região têm a leishmaniose ou não têm. E uma vez que o animal dá positivo, é comum em alguns municípios o controle de zoonoses ir lá pegar esse animal e promover a eutanásia desse animal. Isso é uma discussão que gera muita polêmica na vigilância sanitária. Por quê? Porque hoje a gente sabe que existem outras formas de você prevenir esse animal de pegar a eutanásia. Você tem tratamento, né, para leishmaniose, você tem vacina para leishmaniose. Então, hoje a gente sabe que a eutanásia, ela não é o método de prevenção mais eficiente e ela não é o único método de prevenção para a transmissão da leishmaniose. Então, mesmo a gente sabendo de tudo isso, existem alguns municípios que ainda assim insistem em fazer a eutanásia de animais, né? E geralmente isso dá pano para manga, porque geralmente esses municípios eles são denunciados, e essa eutanásia gera muita polêmica. E aí, como exemplo, eu trouxe aqui uma notícia, e nem é antiga não, tá, gente? É uma notícia de 2023, do ano passado, que fala exatamente disso, né? Que a cidade de São Paulo, para tentar frear a transmissão da leishmaniose, ela começou a eutanasiar animais, inclusive animais que tinham dono. Não eram animais de rua só, eram animais que tinham dono, que tinham casa, que eram bem tratados. E aí a cidade de São Paulo começou a fazer a eutanásia desses animais. Isso gerou uma série de polêmicas, várias ONGs entraram na justiça contra a cidade de São Paulo por conta disso. Então essa é uma medida de controle que era utilizada antigamente, há muito tempo atrás, mas hoje em dia ela é considerada uma medida polêmica, até porque, né, hoje em dia existe uma visão de que animais eles são como se fosse parte da nossa família.
né? A pessoa que tem um animal, ela se apega a esse animal, ela gosta muito daquele animal, existe um vínculo emocional ali das pessoas com esses animais. Então ninguém ia gostar se do nada o controle lá de zoonoses dissesse que você vai ter que matar o seu animal porque ele está doente, entendeu? E aí você vê o seu animal, e é uma doença que não debilita tanto assim o animal não fica moribundo nem nada. E aí você vê o seu animal andando tranquilamente, você não vai querer fazer a eutanásia dele, porque na sua visão, o seu animal está bem, né? Então é uma medida que hoje ela é considerada muito polêmica, diversos municípios já foram processados, né, por conta dessa medida de eutanásia, enfim. Mas hoje a gente sabe que não é a única medida, não é a mais eficiente, por isso é que evita-se usar a eutanásia, principalmente em cães que têm dono, tá bom? Bom, gente, então é isso, tá? Nas próximas aulas a gente vai continuar falando de outras doenças. Eu espero vocês lá.